Olá, tudo bem? Doutora Irlena, médica endocrinologista. A gente tem ouvido falar muito nesse período do coronavírus sobre a relação entre coronavírus e o diabetes, né? Eu, como médica endocrinologista, atendo muitos pacientes diabéticos no meu consultório. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer algumas orientações mais específicas para esse grupo de pacientes, de forma a, sim, orientá-los, mas também tranquilizá-los durante esse processo, tá? A gente sabe que o diabetes, ele tem uma influência direta na questão do coronavírus, isso tem sido visto nos primeiros casos, nos estudos observacionais que têm sido divulgados, principalmente pelos pesquisadores chineses, que foi onde começou primeiramente essa epidemia, tá? O risco que se tem em relação ao diabetes é qual? Não é maior risco de contágio da doença, mas sim o maior risco de desenvolvê-la nas maneiras mais graves quando a gente tem a doença, o Covid-19. Qual é o principal fator que influencia nesse aumento do risco de gravidade em relação aos diabéticos? É justamente o descontrole da glicemia. Então, se você está com a sua glicemia bem compensada, a chance disso evoluir para episódios mais graves é menor do que o paciente que está descompensado, tá ok? É importante falar que a prevenção em relação aos pacientes diabéticos é a mesma dos que não têm o diabetes, ou seja, você higienizar bem as suas mãos, passar o álcool gel, água com sabão, ter os cuidados tanto ao sair quanto entrar em casa. E o público diabético maior que 60 anos, a gente sabe que é sim necessário o isolamento social para diminuir a chance do contágio, tá ok? Foram publicados em estudos recentes chineses também, que isso é importante, isso já é um fato, né? Que os pacientes que têm evoluído pior no Covid-19 são os pacientes mais idosos, tá? Principalmente idosos debilitados, com doenças crônicas associadas descompensadas e imunodeprimidos, ok? Medicamentos. Com relação às medicações, seja dos pacientes diabéticos, seja dos antihipertensivos, que têm sido muito divulgados na imprensa também, a orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes, do Colégio Europeu de Hipertensão, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é você manter os medicamentos que você tem usado na sua rotina, tá bom? Principalmente se essas medicações estão lhe dando uma compensação da sua patologia, da sua doença, e em caso de alguma eventual mudança, você conversar isso com o seu médico assistente, tá? Você e o seu médico assistente conversando, vocês podem vir a fazer alguma alteração caso seja necessário. Outro ponto importante nos pacientes diabéticos é com relação à imunização. Foi lançado recente a imunização contra a gripe, né, a influenza, H1N1. Então, para os pacientes diabéticos que vão começar a ser vacinados num segundo momento, é importante essa vacina, não que ela previna do coronavírus, mas ela previne de outras gripes também fortes que podem evoluir mal no paciente diabético não controlado. Além da vacina da gripe, a gente sabe que é importante essa vacinação anual para a pneumocócica também, que é outra vacina que a gente indica para os pacientes diabéticos, então temos que ter atenção em relação a essas duas vacinas. Fundamental, não larguem os seus tratamentos, continuem tratando, continuem tomando as suas medicações, porque o Covid-19 está aí sim, né? Mas as outras doenças também continuam presentes. Então, não deixe de tomar as suas medicações, salvo se seja uma indicação do seu médico assistente ou em caso de urgência e emergência, pois é importante mantê-las para evitar a má evolução de doenças já existentes e já presentes no nosso cotidiano, ok? Fica aqui o meu alerta,
mantenham o isolamento, principalmente os grupos de risco que a gente já sabe quais são. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente está à disposição para ajudá-los e nós vamos superar este momento difícil e daqui a pouco voltaremos, em nome de Deus, às nossas rotinas, ok? Um abraço forte a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.